Tranquilos? Áudio tá bom? Imagem, como é que tá aí? Faça o teste e manda ok no grupo aí, por favor, só pra gente começar já tranquilo. Áudio tá bom? Altura, volume, grave, médio, agudo, como é que tá? Tudo certinho? Então, pessoal, nossa aula de hoje Queria agradecer a participação de vocês aí, bastante gente hoje aí conectado na segunda-feira brava, né? Mas uma aula bem importante aí de raio-x, né? Não vai ser sempre que nós vamos ter um treinamento de raio-x assim na sua casa aí, de boa, né? E eu aqui na minha casa também, né? De casa para casa. Imagine que muitos de vocês estão no trabalho, né? Beleza? Então, pessoal, raio-x é uma matéria importante, tá? Só queria lembrar vocês, aproveitar que vocês estão aqui, bastante gente está aqui, que os manuais que eu prometi de lançar, já estou terminando todos os manuais, tá? Então, vocês aguardem aí que eu vou lançar os manuais. Mas não é manual, pessoal, para ficar. Não estou fazendo um manual para vender apenas, não é isso, tá? Estou fazendo um manual porque vocês precisam. É um manual que todos têm que comprar, vai ser barato, tá? Todos compram e guardam, ele vai estar em PDF. Além de estar em PDF, é todo colorido, bem arrumado, e além disso vai ter umas de 8 a 10 horas de aula gravada para vocês acessarem também, tá? Então é um manual que vocês precisam, esse manual de osciloscópio analógico, manual de osciloscópio digital, manual de sensor de temperatura, manuais de ponte LCR com multímetro analógico e digital, aplicação disso, como fazer medições de componente, como que utiliza o analógico, a ponte, ou digital, ou osciloscópio, toda essa dinâmica aí, tá? Para o dia a dia de manutenção mesmo, beleza? Então aguardem aí que logo, logo nós vamos lançar, beleza, galera? Tranquilo? Quem que está disposto a adquirir os manuais aí? Dá um ok, só para mim me animar, pessoal, para me escrever com mais ânimo. Quem que vai adquirir os manuais aí? Dá um ok, só para mim ver. Vamos ver. Todos? Ah, sim, galera. Aí eu me animo para escrever, né, pessoal? Aí eu fico animado para escrever. Valeu. Vamos começar a aula que o tempo é muito curto, né? Só estava vendendo meu peixe um pouquinho. Eu tenho direito a 30 segundos, né, pessoal? Vocês ficam com 1h40, 2 horas, e eu falo 30 segundos só. Beleza? Então vamos começar a nossa aula. Eu sei, pessoal, que muitos de vocês já têm experiência com raio-x. Pessoas que têm anos e anos e anos trabalhando com raio-x, né? Então, existe uma nova tendência de mercado com os portáteis, que são pequenos, são mais leves, mesmo que não sejam portáteis, que eles sejam os fixos, mas com menos robustez, menos peso, menos isso. Aí vai ter que usar essas tecnologias que nós vamos abordar hoje, tá? A evolução dos raios-x já está acontecendo agora, e ela está caminhando para essas tecnologias que nós vamos discutir hoje. Então, quer dizer, eu acho que vocês vão ficar um pouquinho aí com o pé na frente aí, tá bom? Então, vamos somar os conhecimentos aí que vocês têm com o que eu tenho, tá bom? E vamos que vamos. Vou apagar as luzes aqui um pouquinho, tá? Para mim conseguir ler a lousa aqui, tá beleza? E qualquer coisa, pessoal, é só chamar pelo chat aí, tá? Então, pessoal, olha só, aqui nós estamos com uma diagramação em bloco primeiro, de um raio-x que é de alta frequência. Nós vamos chamar assim, ó, raio-x de baixas frequências e raio-x de alta frequência. Quando eu digo raio-x de baixas frequências, são raio-x de 60 Hz, conectado diretamente na rede, ok? E quando eu penso em raio-x que são raio-x de alta frequência, aí nós vamos se deparar com isso aqui que está aqui na nossa tela. Basta uma slide para frente, mais uma vez, André. Então, olha só. Aqui é um desenho esquemático simplista de como que funciona os raios-x convencionais, que é os raios-x de 60 Hz, ok? Isso aqui é uma ideia que nós vamos discutir isso aqui hoje, tá? Isso aqui é a ideia de que é raio-x aí para você trabalhar. Observe que nós temos o transformador, rede elétrica, as seleções de foco, seleções de corrente, seleções de tensões, né? E o temporizador. A parte eletrônica que envolve nesses raios-x é mais a parte de temporizadores. É temporizador e retificador. Volta para o meu slide. Enquanto que no outro, olha só a encrenca que é esse negócio aí, tá? Para nós fazermos uma comparação entre os de alta frequência com os de baixas frequências. Eu não sei se alguns de vocês já trabalhou com raio-x de alta frequência. Então, pessoal, vamos batalhar hoje para nós entendermos isso aqui tudo, tá? Entendermos as diferenças, como que trabalha essas ampolas, quais são a parte de alta tensão, quais são as partes de baixa tensão e etc. Eu vou copiar isso aqui e vou levar lá para a lousa, tá? Só apagar isso aqui.
Só um pouquinho, pessoal, deixa eu copiar aqui, para a gente já começar esse negócio, para valer. O tempo é curto. Tá? Bom, aqui, pessoal, o que nós temos? Aqui nós temos um raio-x, que nós vamos chamar ele de alta frequência. Vou copiar o outro. O slide da frente, André. Vou copiar o outro slide. Isso, copiar. Alta. Vou copiar aqui, para a gente já fazer a comparação aqui, que fica melhor para mim. Aí já fica mais didático o negócio, tá? Então, essa é a comparação que nós podemos fazer, comparando o de alta frequência, que é esse camarada que está aqui, com o raio-x de baixa frequência, ok? Então, vamos olhar para essa diagramação primeiro, raio-x de baixa e alta frequência. Vamos fazer aqui um. O que é um raio-x de baixa frequência? O de baixa frequência. E o que é um raio-x de alta frequência, né? Qual é as vantagens e desvantagens? Primeira, vamos pensar assim. O raio-x de baixa frequência trabalha com a rede de 60 Hz, ok? Os raios-x de alta frequência trabalham com uma frequência em torno de 50 kHz. Os raios-x trabalham em torno de 60 a 70 kV. Aqui, a mesma coisa, em torno de 60 a 70 kV. A ampola que se aplica aqui é a mesma ampola, às vezes, que se aplica aqui. Depende da potência, depende de certos fatores, tá? Mas aqui são mais... Não estamos falando dos panorâmicos ainda. Os panorâmicos, as ampolas são mais divergentes, são um pouco mais diferentes, são maiores, etc, tá? Mas olha só. Aqui de 60 a 70 kV também. Desvantagem em baixa frequência, são maiores e são mais pesados. Raio-x, por exemplo, um portátil, são muito pequenos e eles são leves. Tá? E eles são leves. Por que que aqui, quando se trabalha na baixa frequência, os transformadores são grandes? Aqui, o transformador é muito pequeno. Então, o que que acontece? Pelo fato de nós aumentarmos as frequências, aumentar a frequência, sair de 60 Hz para em torno de 50 kHz, na mesma proporção, até diferente, maior ainda, o que você aumenta de frequência aqui, você diminui o tamanho do trafo aqui. E aí, se você reduz o tamanho do transformador, para fazer um transformador bem pequeno, bem menor, então você reduz a sua caixa, onde vai estar teu óleo, teu multiplicador, etc. Então, a primeira vantagem que existe de se trabalhar com alta frequência, a primeira vantagem é a robustez, porque equipamentos se tornam pequenos e eles se tornam mais leves. Então, se um fabricante opinar hoje, quero deixar esse equipamento mais pequeno e mais leve, ele vai para a tecnologia da alta frequência, ele vai migrar para cá. Porque não existe outra maneira de migração para se tornar mais leve, mais robusto, mais eficiente, a não ser passar os raios-x de altas frequências. Por exemplo, ao nível dos portáteis. Imagino que vocês conhecem os portáteis, são raios-x pequenos, né? Tão pequenos, né? Claro, com uma aplicação de um dente ou dois dentes, não é um panorâmico, né? Claro que os panorâmicos precisam de mais tempo de exposição, mais trabalho, etc. Então, muda um pouco a dinâmica, mas é possível hoje migrar de uma tecnologia de baixa frequência para uma tecnologia de alta frequência. E com isso, o que se ganha? Tamanho e peso e algumas outras vantagens, tá? Então, a primeira diferença de um raio-x de baixa frequência para um raio-x de alta frequência vai ser o seu tamanho. Funcionamento,
eles vão funcionar iguais, ok? Aonde tem mais eletrônica? No caso desse camarada aqui, nós vamos ter muito mais eletrônica envolvida do que aqui, ó. Aqui tem menos eletrônica. Oi. Quando fala de alta ou baixa frequência, você fala de alimentação no cabeçote? Isso, alimentação do cabeçote. Quando eu falo baixa frequência, é o Wagner, né? O Wagner fez o seguinte, quando fala de alta baixa frequência, você fala de alimentação, eu estou falando da alimentação do cabeçote, tá, pessoal? Não estou falando da alimentação da rede, propriamente dita, tá? Estou falando que muda a parte interna de cabeçote, tá bom? Você sai de um portátil, um cabeçote enorme, vai para um portátil que é desse tamaninho, né? O que faz tudo isso mudar e se tornar tão pequeno e também trabalhar com tanta eficiência, ser de 60 kV, etc, né? Qual que é a regra aí desse negócio? A regra, para nós sairmos de um raio-x fixo, normal, para um raio-x portátil, por exemplo, é a alta frequência do cabeçote. Muda tudo. A parte que está lá do transformador, o multiplicador é o mesmo, mas a parte de chaveamento muda completamente, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. É o mesmo. Tá? Os tempos de exposições vão ser os mesmos, tá? Não muda. O tempo de exposição não vai mudar, tá bom? Claro que no panorâmico, você fica ali fazendo o panorâmico, o tempo de exposição do cliente ali é um pouquinho maior. Se você vai fazer 1 ou 2 dentes, o tempo de exposição é menor. Mas, em média, eles mantêm-se o mesmo tempo. Na média, no âmbito geral, tá? Então, vamos lá. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário ou tranquilo até então? Bom, vamos continuar. Então, olha só. Aqui nós temos a ampola, né? Aqui temos o modelo da ampola. Essa aqui é a parte da ampola. Aqui nós temos a ampola. Tá? Eu perguntei. Acho que não atualizou aí. Raio-x de alta frequência só estou perguntando a aula de hoje. Ô, Escalão, raio-x de alta frequência só os portáteis? Hoje tá assim. Hoje quem está usando alta frequência são os portáteis. Os grandes ainda estão usando baixa frequência. Tá? Mas a tendência, se quiserem migrar, mesmo os grandes, para se tornarem menores, vão ter que partir para alta frequência também, ok? O raio-x em si, pessoal, assim, a pergunta é, os raios-x odontológicos, o mesmo princípio. Os raios-x, qual é a diferença do raio-x odontológico para os raios-x que não são odontológicos? Vou explicar para vocês aqui, ó. O odontológico, vamos pensar assim, ó, né? Nós temos aqui a parte de filamento, vamos chamar assim a parte de filamento, e nós temos a parte de alta tensão, ok? No cabeçote, ok? Filamento e alta tensão é o que nós temos. Qualquer cabeçote nós vamos ter isso aqui, ó. Ou cabeçote para dentista, odontológico ou hospitalar, não importa qual, ok? Se nós vamos trabalhar, nós vamos ter que trabalhar com a parte de alta voltagem e com controle de filamento. A diferença que você vai trabalhar num corpo humano, que tem que ter muito mais profundidade, que tem mais isso, que tem vários tipos de profundidade, tipos de pele, tipos daquilo, abre-se um leque para que a corrente seja ajustáveis. E também a alta tensão também passa a ser ajustável. E o tempo também, né? Claro, o tempo sempre vai ser ajustável. Então, nos raios-x que são hospitalares, por você trabalhar com muito mais tipos de tecido, de obesidade, pessoas, profundidade e etc., quer fazer o raio-x de um órgão, o raio-x de outra coisa, você precisa ter um equipamento muito mais dinâmico e não tão estático. E nessa dinâmica desses raios-x que são mais os hospitalares, o que acontece? Com eles, nós precisamos termos corrente ajustáveis, precisamos ter tensão ajustáveis e preciso ter os tempos ajustáveis. Aí, quando a pessoa vai fazer o radiologista, a pessoa que fez radiologia,
ele tem que saber se eu quero fazer um raio-x de tal parte, eu tenho que fazer tal exposição de tantos HV por tal corrente em miliampere em período X de tempo. Então, aí os radiologistas já estudam exatamente isso daqui. Porque como vão trabalhar com vários tipos de tecidos, é necessário, então, que esses equipamentos sejam totalmente ajustáveis. Ajuste de alta tensão, ajuste de corrente de filamento e ajuste de tempo. Então, essa é a diferença. Agora, enquanto que um dentista, geralmente, ele não vai precisar de tanto ajuste, né? Então, geralmente, os cabeçotes, né? A parte de alta tensão existe, a parte de corrente de filamento também existe, normalmente, só que daí, os ajustes, na maioria das vezes, é só um timer, que é por tempo de exposição. Por quê? A gente já conhece, é o dente, né? É o dente, é só essa parte aqui, então não vai mudar muito de uma pessoa para outra. Muda um tempinho a mais, mas só com o tempo aqui, ó, trabalhando na parte de tempo de exposição, já é suficiente para fazer ajuste. Não necessariamente que tem que mexer na corrente de filamento, mexer na tensão e etc., ficar fazendo todo esse trampo de ajustes, aí é o que diferencia de um hospitalar para um odontológico. Geralmente os hospitalares abrem os ajustes de alta tensão, abre também o ajuste de corrente e também o tempo, é como os odontológicos também são abertos. Então a diferença está aí. Qual a diferença então do hospitalar para o odontológico? Exatamente na abertura dos ajustes de alta tensão, de corrente de filamento e tempo de exposição. Ok? Compreenderam a diferença que existe? Mas agora sim, a ampola, o funcionamento é o mesmo, a geração de alta tensão vai ser a mesma. Agora, claro, um vai usar transformador de alta frequência, outro vai usar transformadores para baixa frequência. Mas, em média, a grande diferença dos raios-x hoje, pensando odontológico e hospitalar, são a questão da liberação de ajuste de alta tensão, de corrente e tempo de exposição. Ok? Alguma pergunta a mais? Tinha um comentário aqui no modelo imagem radial. Quem falou? O Fernando. O Wagner. Wagner falou que o Dabi, modelo imagem, era de alta frequência. Ok. Bom, vamos continuar. Fica de olho aí nos comentários, tá? Bom. Então, a ampola, pessoal, quando nós pensamos na ampola, a ampola trabalha com em torno de 60 a 70 kV. Isso pensando no odontológico agora, tá? Em torno de 60 a 70 kV. Bem? Então, ela tem aqui o seu anodo, ó, e ela tem aqui o seu cátodo, tá? E ela tem também aqui um filamento. Então, eu vou explicar para vocês a ampola. Eu acredito que vocês conheçam bastante da ampola. A ampola é assim, ó. Você tem um filamento, ok? Esse filamento, ele é de tungstênio. Então, o tungstênio, ele é um material que na sua banda de valência, ele tem muitos elétrons. Se eu não me lembro, é 70 elétrons. Então, quando ele é pré-aquecido com uma tensão que varia de 1,5 a 3 volts, tá? E essa tensão de 1,5 a 3 volts, ela pode ser no máximo, se for trabalhar com frequência de 20 kHz, ela tem que ser menor que 20 kHz. Então, o que acontece? Você precisa, para a ampola funcionar, a primeira coisa que você precisa fazer é ligar o filamento. Então, você tem que ligar o filamento. O filamento é aquela lâmpadazinha lá que acende aqui quando liga a ampola e ela fica acesa, ok? Só completando a informação do Wagner e a pergunta do nosso amigo Jair, esse raio-x da DAB de alta frequência, ele possui um tempo de disparo bem menor que os normais de baixa frequência. Ele possui? O tempo de exposição é menor? O tempo de disparo é bem menor que os normais de baixa frequência. Sim, ó. Os tempos de disparos dos portáteis é assim, ó. Se você tem aqueles sensores que são para que vocês colocam o sensor fotossensível,
Nós fabricamos raio-x aqui, certo, pessoal? Tem uma diferença dos tempos de exposição. Se você vai trabalhar com películas enormes, com ecrã, etc., você precisa de um tempo de exposição maior. Se você vai trabalhar com aquelas películas internas, você precisa de um tempo de exposição X. Se você for trabalhar com sensores, que são digitalizadores, aqueles sensores, o tempo é mais curto, porque eles são muito sensíveis, então eles conseguem de imediato. Então, às vezes, quando se usa aqueles sensores, os tempos de exposição são bem mais curtos do que quando você usa um ecrã ou outra coisa assim. Tá? Então, nesse sentido, às vezes você muda realmente o tempo de exposição, não há necessidade daí. E depende também um pouquinho da potência que está dosada da ampola. Às vezes você tem uma ampola bem mais potente, e aí você coloca uma ampola bem potente e você pode, de fato, diminuir o tempo de exposição pela abertura, etc. E aí você coloca um tempo de exposição bem mais curto. Então, vai depender do que ele colocou internamente, de qual era o objetivo e que tipo que ele fazia a leitura de CCS. Certo, Daniel? Bom, pessoal, o filamento é isso aqui, ó. Então, o filamento vai desprender o que? Aqui vamos colocar aqui, ó, da outra parte aqui, vamos colocar o anodo. Aqui nós temos o anodo da nossa válvula, ok? E aqui nós vamos ter um catodo. E nós vamos ter um catodo, tá? Esse catodo, um lado dele é ligado aqui no filamento. Aqui é o catodo. Então, observe o que vai acontecer. Esse camarada aqui está com 60 kV em torno, mais ou menos, 60, 70 kV. O filamento, quando é pré-aquecido, desprende muitos elétrons. Muitos elétrons. E os elétrons são cargas negativas, como vocês sabem. Só que como isso aqui está no vácuo, a ampola está aqui é tudo vácuo, e aqui nós estamos a 60 kV, quando esses elétrons são gerados, e você liga a sua alta tensão, que você vai dar o disparo, esses caras que são atraídos com uma força tão grande, que eles chocam com o anodo, né? E a inclinação do anodo, a hora que ele bate no anodo, ele vai fazer com que o choque é tão grande que gera um raio-x. Aí o raio-x vai fazer o disparo, e nós vamos ter aqui o nosso raio-x, tá? Aqui. Raio-x nada mais é do que uma luz, tá, pessoal? Então, como que é o princípio de funcionamento da ampola? Não sei se vocês sabem, eu imagino que sim. Primeiro você tem que ligar o filamento desprende elétron. Quando você vai dar o disparo, a alta tensão aqui é tão grande, que a atração do elétron aqui é tão grande, que a hora que ele se choca aqui, ó, choca com tanta força que transforma, esse choque é transformado numa energia que é transformada em luz, e essa luz é, então, o raio-x. Algum comentário? Então, na verdade, o que vocês têm que olhar na ampola? Quando vocês pensam na ampola, eu não sei se vocês lidam com ampola, eu acho que os cabeçotes vocês cabeçotes, ou vocês trocam, o fabricante manda novo, o que vocês estão fazendo? Nunca abri. Ah, nunca abriram? Ah, hoje eu vou abrir o cabeçote para vocês, porque se vocês entenderem o cabeçote, pessoal, vocês vão entender a eletrônica. Se vocês não entenderem o cabeçote, vocês não vão entender a eletrônica. Nunca abriu e a Poan manda para a fábrica. O Diego envia para São Paulo para fiz uma peça. O Daniel, aqui mandamos recondicionar. Ok. O Silvio, regenerar externo. Tá. O Luciano manda para fora. E o beleza. Então vocês mandam para fora. Tá. Mas vocês sabem como... A pergunta que eu quero fazer para vocês é essa. Vocês sabem como isso funciona? Respondem para mim. Tirando a parte de timer, disso, daquilo, vocês sabem como é que funciona lá dentro do negócio? Não, basicamente sim, Daniel diz. Beleza. Então, é essa a ideia da aula. Eu vou desmistificar para vocês o que é o famoso cabeçote. Porque se vocês entenderem, o que eu sempre falo com vocês, pessoal, no meio do caminho de vocês tem uma caixa preta. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos limpar as caixas pretas do meio do caminho, certo? Vamos limpar essa caixa preta.
Porque se você entender a caixa preta, você sabe cada ligação, você começa a entender assim, bom, eu tenho uma caixa preta, né? Bom, eu tenho a minha caixa preta aqui, ok. Minha caixa preta é a minha caixa preta do raio-x está lá. Beleza, eu sei o que tem aqui, e isso, aquilo, e tenho, eu conserto tudo isso daqui. Beleza. Se vocês entenderem por dentro isso aqui, ó, que isso aqui é o coração do treco, você vai entender o que faz esse fio, o que faz essa função, o que retorna, o que faz. Você vai entender como, de fato, o raio-x funciona. Aí fica mais fácil de vocês consertarem. Tá? Essa é a ideia do negócio. Ok? Estão de acordo comigo? Tá. Então, olha só. Deixa eu pegar a ampola aqui, ó. Consigo recortar ela aqui, né? Então, pessoal, olha só. O que acontece? Vocês estão vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Você vê que, se vocês vão observar aqui, ó, isso aqui tem uma inclinação, ó. Aqui dentro, ó, é onde nós vamos estar o anodo. Aqui está o anodo. E aqui também está o filamento. Está nessa parte aqui, ó. Então, a primeira coisa que se deve fazer na ampola é ligar o filamento. Primeira coisa é filamento. Porque primeiro você liga o filamento para desprender os elétrons. Os elétrons ficam aqui, ó. Quando você aplica uma alta tensão aqui na conexão do anodo, que você aplica os 60 kV aqui, ó, esses elétrons que foram gerados, que está uma nuvem de elétrons aqui dentro, ó, gerado pelo filamento que acendeu, eles vão chocar rapidamente aqui. Observe que ele tem uma inclinação, e a hora que ele bater, ele vai se desprender. A hora que ele choca, isso aqui tudo vira luz e sai aí pelo pontozinho da angulação, que aqui já é uma luz, e a luz é o raio-x, é uma luz que não é visível a olho nu, tá? Então, a ampola é muito simples. Então, a primeira coisa que você tem que funcionar, o raio-x, seja ele qual for, precisa controlar a alta tensão que vai alimentar o anodo da ampola. O raio-x precisa controlar o meu filamento. Porque é o filamento, ele precisa controlar o filamento. Ligar o filamento é mesmo que pré-aquecido da ampola? Exatamente. O famoso pré-aquecer a ampola, o José Vasconcelos, é isso? José Vasconcelos. O famoso pré-aquecer a ampola, na verdade, não é bem pré-aquecer. É liberar uma nuvem de elétrons, com que o filamento gera uma nuvem de elétrons aqui, ó. Ele gera uma nuvem de elétrons enorme, né? E a hora que você aciona a alta tensão, vai haver a atração e os elétrons vão se chocar no anodo e vai desprender o raio-x. Então, o pré-aquecer, na verdade, você está com o filamento acionado já, está liberando a nuvem de elétrons. Porque não dá para você fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, ó. Ligar filamento ao mesmo tempo que eu ligo a alta tensão. Não dá, porque daí você pode ter alta tensão e não ter nada ainda na ampola, ela nem funciona. Então, se você só aplica alta tensão numa ampola e não tem elétrons fluindo, ela nem tem consumo, é como se ela ficasse desligada. Tem que ter o elo que fecha entre anodo e cátodo. E quem fecha isso é quando libera aí, então, o filamento. Então, qualquer raio-x, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que tem que se controlar a parte de alta tensão e tem que controlar a parte de filamento. Esse filamento pode servir? Hã? Esse filamento pode servir? Pode ser o quê? Acho que é vontade. Né? Pode servir? Como assim? Olha só, pessoal. O terceiro controle que tem no raio-x, o terceiro controle é o timer. Mesma coisa. É o timer. Então, vamos pensar, ó. O que diferencia o raio-x hospitalar, aquele mega máquina, aquela mega coisa, aquele mega tudo, do dentista?
Primeiro a potência, só. Aí a caixa desse tamanho, mais óleo, mais ampolas são desse tamanho, são ampolas de anel rotatório, etc. Aquela coisa toda. As ampolas são diferentes. Mas o princípio, tem alta tensão lá? Tem anodo. A ampola tem. A ampola tem filamento? Tem filamento. Precisa do tempo de exposição? Precisa do tempo de exposição. Não tem diferença nenhuma você consertar o raio-x do dentista como você consertar o raio-x hospitalar. O que muda são as dimensões, os tipos de ampola. Vai ter que ter o multiplicador, vai ter que ter o controle. Agora, o que diferencia é a facilidade por causa da aplicação. Bom, se eu vou trabalhar só com a parte de dente, é uma área muito conhecida. Então, de repente, eu não preciso que o meu HV seja ajustável. Eu não preciso que a corrente de filamento seja ajustável como nos hospitalares. Então, eu preciso só de base de tempo. Então, só coloco nos odontológicos, na maioria das vezes, só a base de tempo. E já nos hospitalares, o que diferencia? Que vai abrir o ajuste para o operador. O operador atua no ajuste de alta tensão e o operador atua na corrente de filamento, que ele chama corrente da ampola. Quando está falando, eu vou ajustar a corrente da ampola para tantos miliamperes, para isso, para aquilo, não tem como ele ajustar a corrente da ampola. O que ele ajusta, na verdade, é a corrente de filamento. Aí, quando ele ajusta a corrente de filamento, aí sim ele ajusta a corrente da ampola. Quer ver só? Vamos lá para mim, vamos para frente. Aqui. Bom, aqui nós temos as características da ampola. Eu vou explicar isso aí. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender bem aí a parte do raio-x, ok? Deixa eu cortar isso aqui. Aqui nós estamos na ampola, tá, pessoal? Aqui, ó. Tem pergunta aí? Observe uma coisa aqui, pessoal. Se o Brandão tinha perguntado se esse filamento pode ser chamado de trava ou bobina. Do quê? Se o Brandão tinha perguntado da questão anterior. Junto com essa aqui, a mesma coisa para raio-x do outro. Trafo. O trafo, não. Trafo. Travo. Não, trafo. Pessoal, olha aqui para a ampola. Observem só o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos... vamos olhar para esse gráfico aqui. Olha só o que nós temos. A corrente em miliampere, ó. A corrente em miliampere e a corrente de filamento, ó. E aqui nós temos o gráfico da alta tensão. E aqui é uma curva de eficiência, melhor região para se trabalhar. Então, observem só. Se eu vou trabalhar com 100 kV, eu vou trabalhar numa região da curva. Se eu vou trabalhar com 50, eu vou trabalhar em outra. Então, observe aqui. Dependendo da corrente do filamento, ó, que eu atuo na corrente do filamento, nós vamos, olha aqui, mexer, ó, na tensão de filamento, ó. À medida que eu mexo na tensão de filamento, se eu sair, eu posso trabalhar nessa região aqui, ó. Posso trabalhar nessa região. Estou trabalhando com 50 kV, estou com uma tensão de filamento de 3 volts, eu estou trabalhando com uma... Aqui eu não consigo ver qual o valor que está aqui. Espera aí, só um pouquinho, não estou conseguindo ver. Então, olha só, se eu aplicar 3 volts no filamento, pessoal, ó, 3 volts no filamento, nós vamos estar com uma corrente de 3,1 ampere no filamento e nós vamos estar com uma corrente no tubo de 5 miliampere trabalhando numa tensão de 50 kV. Então, olha só como a ampola está. Ela está trabalhando, exemplo, tá? A 50 kV. Eu aplico uma tensão no filamento de 3 volts, ele me gera uma corrente de filamento de 3 amperes e ele me gera uma corrente no tubo de 5 miliampere. Aí, se eu pego 5 miliampere vezes 50 kV, nós vamos ter uma ampola de 250 watts. Eu vou estar, nesse momento, com uma exposição de 250 watts.
Então, quem controla a tensão, a corrente da ampola, é exatamente o nosso filamento, conforme nós podemos ver aqui no gráfico. Ok, pessoal? Então, quando se pensa nos hospitalares, se pensa muito, né? Quem faz radiologia, se pensa assim, eu vou fazer um raio-x de algum órgão X lá, então eu preciso de X miliampere, eu preciso de X kV, eu preciso de um tempo também X. Aí, quando você ajusta, eu quero uma corrente de 5 miliamperes na minha ampola, na verdade, o que o controle está ajustando é a tensão de filamento. Ó. Ele não está ajustando a corrente da ampola, ele está dizendo, então, para 5 miliamperes, eu preciso aplicar 3 volts no filamento. Se o cara agora quisesse mudar, não, eu preciso mudar o ponto, eu preciso de uma corrente eu preciso de uma corrente agora, esse órgão precisa de 10 miliamperes na ampola, e eu preciso de 50 kV mais 10 miliamperes. Aí, nesse caso, ele vai ter que aumentar a tensão de filamento para 4 e a corrente vai aumentar para 3,5. Aí muda. Nesse caso agora, então, eu preciso agora esse exame, eu preciso de 10 miliamperes na ampola, e eu preciso... Então, o ajuste, o cara, quando ele está fazendo isso, ele está atuando sem saber, na tensão de filamento, ela aumentou para 4,5, por exemplo, e a corrente do filamento foi para 3,5. E agora a corrente na ampola foi para 10 vezes 50 kV, está dando 500 watts agora na minha ampola. Então, olha só ele trabalhando no raio-x, enquanto que, na verdade, ele está atuando sempre em cima do filamento, e nunca lá na corrente da ampola, ele não tem acesso àquilo. Então, todos os ajustes de raio-x, isso tem que ficar claro para vocês, ou vocês estão atuando no timer, ou vocês estão atuando na alta tensão, ou vocês estão atuando no ajuste de filamento. Se for ajustável, é aí. Quando são fixos, só são tempo de exposição. Por exemplo, o meu raio-x que eu trabalho, eu só ajusto tempo de exposição. Então, o HV dele e o filamento é fixo. Certo, pessoal? Então, os hospitalares vai ser tudo aberto. Já a área odontológica vai ser meio fechado. Ok? Essa é a primeira diferença que vocês têm que ter na cabeça de vocês para entender ali o cabeçote. Beleza? Alguma pergunta? Sem comentário aí. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, aqui fica bem fácil nós entendermos isso aqui. Bom, vamos olhar para esse camaradinho aqui. Tá? Olha só o que nós temos. Aqui, ó, esse aqui é o filamento, ó. Filamento. Aqui onde está o retificador é o nosso anodo. E aqui é filamento junto com cátodo. Aqui nós estamos na ampola, pessoal. Isso aqui está tudo dentro do cabeçote, ok? Isso daqui é o seu cabeçote, ó. Aqui está dentro do cabeçote, ok? Então, olha só. O que nós estamos fazendo aqui, ó? Tem um amperímetro aqui, ó. Observe que esse amperímetro que está aqui, ó, ele está bem no transformador de alta tensão, ó. Esse é o amperímetro que está aqui. Ele está aqui porque ele está em série com a ampola, ó. Ele está em série com a ampola. Esse cara aqui vai medir a corrente de anodo e cátodo, ele vai medir a corrente da ampola. Então, isso aqui lá para o operador está aberto. Ele ajusta, dizendo assim, eu preciso, para esse exame X, eu preciso que a corrente aqui seja de 5 miliamperes. Então, o amperímetro vai indicar para ele essa miliamperagem ou essa amperagem, ok? O que acontece? A emissão de luz que você vê lá é o filamento, tá? É uma luz amarela, né, que você vê na ampola, não é? Não é amarela, Lecar? Meio amarelada assim, ó? É por causa do filamento, tá? Não é nada de raio-x aquilo lá não, tá bom? O raio-x ele não é visível a olho nu. Tá? Aquilo lá é... Tá. Então, olha só. Então, esse amperímetro vai indicar a corrente da ampola.
Olha só onde ele ajusta, ó. O seletor de foco. E o seletor de corrente está aqui, ó. Então, olha só que tem vários pontos para ajustar a corrente. Ó. Há vários pontos de ajuste de corrente. E o que ele está fazendo, na verdade? Ó? Você tem um transformador que você está mudando, ele simbolizou por um resistor aqui, ó, mas ele está simulando que vai ter uma diferença de tensão aqui no transformador de filamento. Ó. Isso aqui é um transformador do filamento. E esse aqui é um transformador do HV. Tem dois transformadores, qualquer raio-x vai ter duas partes de transformador. Um transformador ou uma bobina de filamento e um transformador da parte de alta tensão. Tem que ter essas duas coisas, seja em alta frequência ou seja baixa frequência. Tem que ter essas duas partes. Então, ó, aqui o que nós estamos selecionando? Ele está selecionando a corrente, ó. Ele seleciona a corrente e ele faz a leitura dela aqui. Mas, na verdade, o que a eletrônica está fazendo é controlando a tensão do filamento. O quanto esse filamento vai emitir mais elétrons ou ele vai emitir menos elétrons para se chocar com o anodo da válvula. Então, observe que esse tipo de raio-x aqui é ajustável. Ó. É ajustável. Observe que ele está mudando aqui o seletor de HV, ó. Ele pode ter X kV aqui, ó, quilovolts 1, quilovolts 2, quilovolts 3. Eu tenho vários pontos de alta tensão ajustável aqui, ó. Aqui eu faço ainda tem um ajuste assim, ó. Eu faço o ajuste grosso aqui e faço o ajuste fino aqui, ó. Então, eu estou ajustando, estou atuando onde? Em um transformador. Eu estou mudando o setup do meu transformador. É como se você tivesse um transformador que tem vários enrolamentos. Vários enrolamentos. Então, eu pego vários pontos do meu transformador. Então, eu faço aqui. Aqui é o meu zero. Ó. Aqui é o meu 50 kV. Aqui é o meu 60 kV. Aqui é o meu 70 kV. Aqui é o meu 80 kV. Um exemplo, tá? Aí eu coloco uma chave seletora. Eu quero agora 50 kg. Então, eu seleciono esse center tap do transformador para 50 kg. Eu quero esse daqui, 60. Eu quero agora 70 kg. Eu quero 80 kg. Eu quero 81 kV. Então, por isso que tem esses center taps dos transformadores para fazer o ajuste do quê? O ajuste de alta voltagem. Ok, pessoal? Então, nós temos todos os raios-x. Coloca assim, ó. Todos os raios-x. Tem que ajustar alta tensão, tem que ajustar a corrente do filamento para ajustar a corrente da ampola e tem que ajustar o tempo. São 3 ajustes. São 3 circuitos separados no raio-x. Então, vamos pensar assim. Quais são os 3 circuitos que todo raio-x vai existir? Vamos lá chamar aqui, ó. Vamos dividir o cabeçote em 2 partes, ó. O cabeçote nós vamos dividir em alta voltagem e filamento. Aí nós vamos ter a eletrônica, isso independente de qualquer raio-x, que vai controlar a alta voltagem. Vou ter a eletrônica, que vai controlar filamento. E eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui, que é controlar o tempo. O tempo, ele atua aqui, ó. Vou mudar aqui um pouquinho. O que eu vou fazer aqui com o tempo, ó? Vou mudar aqui. Vou colocar uma chave controlada aqui, ó. Então, eu tenho controle de alta tensão, ó. Eu tenho controle da tensão do filamento e tenho meu tempo. Meu tempo está atuando nessa chave que é da alta tensão. O quanto tempo essa chave HV vai ficar acionada? Quem faz isso é a minha base de tempo. Então, eu não faço controle de tempo aqui no filamento. Eu faço controle de tempo no tempo de exposição, no tempo que eu fico aplicando a tensão na ampola. É aqui que está o meu tempo de exposição. Então, agora, o que diferencia? Isso aqui tem no odontológico? Tem. O odontológico tem isso? Tem. O portátil tem isso? Tem. O hospitalar tem isso aqui também? Também tem. Ambos têm que ter essas 3 coisas. Alta tensão e filamento. Controle da alta tensão e controle de filamento.
e o timer, que é o tempo de exposição. Ambos têm essas três coisas. O que diferencia, então, é que nos hospitalares, isso aqui ele é ajustável. Isso aqui também no hospitalar, ele é ajustável. Isso aqui também é ajustável. Eles são ajustáveis. Então, por causa do tipo de tecido, corpo e tamanho, peso, etc. Então, na verdade, o que acontece? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente de um raio-x é esses três etapas: controle de filamento, controle de alta tensão e o timer. Agora, o que diferencia de um para o outro? Seu portátil, não importa. O portátil tem que ter isso aqui, o de baixa frequência tem que ter isso daqui, e os hospitalares mega tem que ter isso aqui. Os equipamentos de tomografias tem que ter isso daqui. Não importa o que nós vamos fazer. Se for trabalhar com raio-x, tem que ter esses três blocos aqui, independente do tipo. O que muda agora, o que muda é o acesso a isso. Os hospitais têm que ter acesso a tudo. Nos odontológicos, fecha quase tudo e trabalha só com o tempo de exposição. Ok, pessoal? Consegue diferenciar isso aí? Isso aí tá tranquilo, né? Consegue fazer a diferença entre o raio-x hospitalar, odontológico e o portátil? Tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Todos de boa? Todos quietinhos? Alguém quer fazer algum comentário aí? Alguma experiência, alguma coisa? Existe algum tipo, alguma forma de testar se a poli está funcionando ou não? Quem perguntou foi o... Ah, tem uma questão aqui, ó. Pessoal, e a respeito do césio que a ampola possui? Pessoal, vamos pensar na parte química. Ó, existe dois tipos de raio-x. O elétrico e o químico. Oh, tá difícil, hein? Césio, essas questões todas aí, é só nos raios-x químico, que é uma questão química, de abertura de uma janela e vai ter a exposição, tá? Os raios-x elétrico, isso aqui é raio-x, mas é uma luz. Isso aqui, quando está desligado, parado, não vai fazer mal para ninguém. Não tem problema nenhum. Pode guardar em qualquer lugar. Só pode fazer mal se ficar exposto há muito tempo ao raio-x, por causa do raio-x e não por causa do equipamento. Então, as ampolas de raio-x elétricos, elas têm o filamento e o seu catodo e o seu anodo de tungstênio. O tungstênio, para vocês terem ideia, é o mesmo materialzinho usado nos filamentos daquelas lâmpadas incandescentes. Então, é a mesma coisa estar com a lâmpada na mão. A ampola não tem radiação nenhuma, não tem problema nenhum. Então, esses raios-x portáteis não irradiam nada. Ele só tem um óleo lá, que é o óleo parafínico, que também não é tão perigoso assim, tá? Então, dentro de um raio-x que é elétrico, o único problema que você tem é com acesso ao óleo ou quando se dá o raio-x, não no equipamento. Desligou também, acabou. Ok? Tranquilos? O Lucas perguntou se existe alguma forma de testar se a poli está funcionando ou não. Não tem. E o Éder perguntou qual é a função do filamento. Então, o filamento, pessoal, ó, o filamento é para desprender os elétrons, para se chocar com o anodo a 60 kV aqui. Alguém perguntou sobre a função do filamento. O filamento desprende elétrons
e os 60 kV é positivo, muito positivo em relação aos elétrons se chocam e essa energia é tão grande que transforma em luz e essa luz é raio-x. Ok? Uma cliente uma vez tocou no óleo que vazou e me perguntou se o dedo ia cair. Não é radioativo. O óleo não é radioativo, ok? Quais cuidados para manusear o óleo? Para manusear o óleo tem que ter luva. Luva na mão, tá? Bastante luva, põe luva na mão, pode manusear o óleo. Eu manuseio esse óleo direto, não tem problema nenhum com o óleo, tá? Tranquilo. Vamos continuar, porque o tempo é muito curto, pessoal. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso amiguinho aí, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos ver nos raios-x da nossa caixinha preta é dois transformadores. Um transformador de alta tensão e o transformador de filamento. Então, dentro, nós vamos ter três, vamos chamar assim, que internamente aqui nós vamos ter três blocos. Ó. O bloco de, isso dentro na caixinha preta lá, tá? De alta tensão, o bloco de filamento, tá? Vamos ter aqui a ampola propriamente dito, tá? E o feedback. Vamos chamar isso aqui de feedback. Então, vai ter uma eletrônica controlando esse camarada aqui, vai ter uma eletrônica controlando esse camarada aqui e vai sair informação daqui para ir para a eletrônica. Ok? E ambos vão estar atuando na ampola. Então, qual é a regra? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos que sair, um exemplo, um raio-x ligado em 127 volts, ele tem que chegar a 60 kV. Então, imagina o que nós temos que fazer. Nós temos que pegar a tensão e multiplicar. E multiplicar muitas vezes. Né? Se você pegar 127 volts da tua rede e ter que gerar 60 kV, como é que nós vamos fazer isso? Sair de 127 para 60 kV. Ou pior ainda, como que eu consigo pegar um portátil que tem bateria de 12 volts e dar um salto para 60 kV? Como é que eu consigo fazer? Tanto com o raio-x normal, como com o raio-x portátil a bateria. Vocês acham que é possível? Claro que é possível. Porque nós vamos usar uma eletrônica que se chama multiplicador. Então, para vocês entenderem o que tem dentro do cabeçote, é só você saber que é o multiplicador. Dentro de um cabeçote só tem isso aqui, pessoal. Ó, dentro de um cabeçote, ó. Tem. Hã? Isso. Primeira coisa. Um trafo elevador. O que é um trafo elevador? Um trafo que vai receber 127 e vai te liberar aqui em torno de 10 kV. Então, um trafo de 127 para 10 kV. Depois, você tem um bloco de multiplicador interno, além do trafo. E esse bloco multiplicador pega, por exemplo, 10 kV e eleva para 60 kV. Então, e aqui nós temos a ampola. Aqui o anodo da ampola. Nós temos um outro transformadorzinho, que é o transformadorzinho em torno de 1,5 a 5 volts, que vai alimentar quem? O nosso filamento, que está aqui, vai ter a parte do filamento da ampola. Ok, então vai ter outro transformadorzinho de filamento. Exatamente isso aqui que nós vamos ter aqui. Ó.
Então, dentro de um cabeçote, o que nós temos? Nós temos o transformador elevador, nós temos o transformador do filamento, nós temos o bloco multiplicador de tensão e nós temos a ampola. E tudo isso aqui está fechado numa caixinha preta com óleo parafínico. Primeira coisa que nós vamos aprender, por que do óleo? Depois, então, a primeira coisa é entender, por que o óleo? Tá? Primeira coisa, por que o óleo? Bom, vamos lembrar do ar. O ar, a isolação de elétrica do ar é, em média, 1 kV por milímetro. Então, uma distância de 1 milímetro suporta mais ou menos, tá? Depende da umidade, certo? Fator, 1 kV. Tá? Então, eu preciso no mínimo, isso aqui é um mínimo, pessoal. Eu preciso no mínimo de 1 milímetro para distanciar 1 kV. Agora, vocês imaginam 60 kV, né? 60 kV no ar, galera. Nós vamos ter que ter alguns espaços aqui, ó. Coisa grande, mais de metro aí, para nós isolarmos 60 kV, ok? Eu precisaria de mais de 1,5 metro, mais ou menos, aí, para mim isolar em torno de 60 kV. É só vocês olharem no cabo de alta tensão, e você pega a rede de 15 kV, por exemplo, você já vê a distância daqueles cabos. Quando você passa para aquela linha de transmissão muito mais alta, vocês já viram a distância que está aqueles cabos? São enormes a distância. Por quê? Por causa da distância que, se você se aproximar a alta tensão, vai haver a condução e gera aqueles arcos voltaicos, ok? Então, o óleo parafínico, esse óleo que se utiliza aí, que é o óleo de transformador, ele é 135 kV por milímetro. Então, olha a isolação desse camarada. A cada 1 milímetro que suporta em torno de 135 kV. Tá? Essa é a rigidez elétrica desse óleo parafínico. Então, como nós estamos trabalhando com uma ampola que tem uma distância em torno de 10 centímetros de distância, 60 kV, 10 centímetros não dá nem para o cheiro. Com certeza, se tivesse no ar, ao você ligar isso aqui, ela vai criar o arco voltaico. Então, quando fica imerso no óleo, o óleo vai fazer o quê? Vai melhorar essa rigidez elétrica, transformando o que era em 1 kV, agora você consegue fazer em 135 kV. Então, o papel do óleo no raio-x é 2. A isolação elétrica, porque cada milímetro ele aumenta muitas e muitas vezes a isolação, tá? Para não que não haja centelhamentos internos. E 2, refrigeração. Então, o óleo vai fazer isso aqui, tá? O óleo só serve para isso aqui. A isolação elétrica e a refrigeração da ampola, ok? Alguma pergunta sobre o óleo? O óleo não é radioativo, ok? Não é óleo radioativo. Não se preocupe. Não é bom ficar tacando a mão no óleo, né? Aquele é muito fino, muito, muito, muito fino. Pensa no óleo fino, é aquele óleo parafínico lá, tá? Aí, beleza? Alguma pergunta sobre o óleo? Esse óleo aí, pessoal, é assim, ó. Depois que lacrou, e tem que ser como que tem que ser feito? Olha só, como é que tem que ser feito o processo para injetar óleo nas caixas? O processo ele é bem crítico. Tem que ser feito a vácuo. Tem que ser feito numa temperatura controlada e tem um tempo X para se fazer isso. Você precisa obedecer essa regra e ele é um processo lento. Então, o que existe no mercado hoje? Existe as termovácuo. O que são as termovácuo? As termovácuo, ela é uma máquina que tem um pré-aquecimento, ela lamina todo o óleo, fica fazendo vácuo numa temperatura X. Com isso, vai resgatando todas as umidades que tem dentro desse óleo, porque qualquer umidade nesse óleo
ele pode causar um ponto de ruptura de elétrica e ter o arco voltaico. Tem alguma aplicação medicinal? Então, pessoal, quando nós começamos a fazer raio-x aqui, nós fomos procurar esse óleo e nós chegamos numa empresa que disse que tinha um óleo. E aí ele tinha uns 6 galãozinhos, 6 garrafas PET cheias de óleo. Eu falei, mas o que esse cara tem, né? E uns óleos tudo sujos, que era de transformador, que o pessoal não usava mais, que tinha uma fábrica de transformadores. Então dava para ele e ele vendia aquilo. E ele vendia aquilo, sabe para quê, pessoal? O pessoal falava que era bom para reumatismo, vocês acreditam nisso? O pessoal pegava aquele óleo e passava na pele, o pessoal disse que era bom para reumatismo. O pessoal é louco. Não tem fins medicinais, não, tá? Isso é perigoso. Beleza? E o cara vende até hoje o óleo parafínico lá de resto de transformador sujo, dizendo que é bom para reumatismo, pessoal. Isso não procede. Bom, então a primeira coisa que tem lá é o óleo. Segunda coisa, a ampola eu já falei, né? Então tem óleo e tem a ampola. Bom, então, o que eu tenho lá dentro agora é o multiplicador. Agora começa multiplicador. Ó. O que é um multiplicador, né? Bom, volta lá no slide para mim, André. Para frente. Aqui, deixa aqui. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso daqui é um multiplicador. Então, o que que tem no multiplicador? Capacitores. Então, olha só. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó. Bom. Tá aparecendo isso aí? Então, olha só o que que eu tenho aqui. Observem que nesse ponto aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tira isso aqui para mim. Isso aqui pode, beleza. Tá aqui? Pessoal, puxa aqui para mim. Aqui. Puxa para mim, meu filho. Então, olha só o que que eu tenho aqui na entrada. Esse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinho redondinho aqui. Esse V1 aqui embaixo, aqui, ó. Está simulando para nosso transformador. E observem que nós estamos com uma tensão aqui, ó, nesse ponto. Se vocês olharem aqui do lado, exatamente de quantos quilovolts? Nós estamos com 10 quilovolts. Então, o transformador vai receber 127 ou vai receber 10. E aqui nesse ponto nós estamos medindo aqui, que é essa senoide. Que aí não importa se é de alta frequência, não importa se é de baixa frequência, é igual. Então, olha só, aí nós vamos entrar no bloco multiplicador. Olha o quanto eu tenho do lado de cá. Se vocês observarem lá em cima, eu já tenho 50 quilovolts nesse ponto aqui, ó. Observem aqui nesse ponto, eu tenho... Deixa eu mexer no ponto aqui de transição, pessoal, só um pouquinho. Então, olha só. Nesse ponto aqui, observe que nesse ponto aqui eu tenho 10 kV. Tá vendo que eu tenho 10 kV aí de pico a pico? Vocês estão conseguindo ver bem aí? Todos vocês conseguem ver bem? Tranquilo, né? Tenho 10.
Esse 10 quem libera é o transformador. O transformador recebe 127 e eleva para 10. Eu pego esse 10 aqui, ó, e elevo para isso aqui, ó. Eu já elevei para quantos quilovolts agora do outro lado? Eu estou com 65 quilovolts, mais ou menos, ó. Então, observe o que interessante que é o multiplicador. Ó. Esse ponto aqui, ó, tem duas vezes, tem exatamente os meus 10, concorda? Aqui eu tenho 10, aqui olha só quanto que eu tenho. Aqui eu já tenho quanto? Eu já tenho 30, aqui eu já tenho 50 e aqui eu já tenho 70 quilovolts. Se nós pegarmos ponto a ponto, ó, esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, observa como que o multiplicador ele vai somando as tensões, né, internamente. Eu saí de 10 kV e agora eu estou exatamente em 70 kV. Então, observem só, nós vamos fazer esses multiplicadores, é exatamente isso que tem dentro. Tem que ter diodos e capacitores nesta configuração ligada desse jeito que nós estamos fazendo, que são multiplicadores. Observe que desse lado aqui nós temos, ó, desse lado aqui nós temos DC e desse lado aqui nós temos AC, ó. Então, olha só que legal. De um lado do retificador você tem... Aqui você vai ter os ACs, ó. O AC. E do outro lado, observe que nós vamos ter os DC em cada um desses pontos, ó. DC, ó. Esse lado do retificador, o VP, o 3, ó. Nesse ponto, tudo é DC. Desse lado de cá, tudo é AC, que pode ser 60 Hz ou pode ser qualquer frequência. Observe que aqui eu estou com a frequência de 10 kHz, mas poderia ser uma frequência, ou estou com a frequência de 60 Hz, como se fosse a frequência da rede elétrica. Está o 60 aqui, ó. Ok? Então, isso é o que nós vamos encontrar lá dentro. Então, o que vai ter lá dentro? Vai ter, deixa eu pegar isso daqui. Alguma pergunta aí? O Ricardo falou assim, tem um técnico em São Luís que está consertando, um técnico em São Luís que está consertando um polo, e está dizendo que vaca só história para ninguém ficar mexendo. Dei meus pesos aí. Assim, ó, pessoal, o que eu vou passar para vocês aqui é muito fácil consertar a parte do cabeçote. É muito fácil. A parte difícil de você mexer com aquilo lá é lacrar ele no vácuo e trocar o óleo. Você teria que ter óleo bem armazenado, bem isso, bem aquilo. Então, o cara que conserta essa parte, o que ele tem que ter? Ele tem que ter lugar a vácuo para ele repor o óleo na caixinha ou no cabeçote para lacrar. E tem que ter o óleo um ambiente bem controlado, bem isso, bem limpo, bem isso, bem aquilo. Mas que agora, a dificuldade de consertar a parte eletrônica não existe, porque o que tem lá dentro, pessoal, é isso daqui. Então, o que vai acrescentar aqui agora? Então, resumindo, isso daqui vai virar um transformador. Ó. Isso aqui, ó, vai ser um transformador que vai estar ligado nesse ponto aí. Ó. Vai estar ligado nesse ponto e outro fio vai estar ligado aqui nesse cara. E esse transformador vai estar ligado na rede elétrica aqui, ó. Você vai ter acesso a essa parte aqui. E não tem acesso a essa aqui que já está lá dentro do cabeçote. Mas a primeira coisa que tem que ter aqui dentro é o teu multiplicador, que é esse multiplicador que vai fazer o quê? Vai elevar a tensão, aqui, essa tensão aqui, ó, de 10 kV para 70 kV. Então, observe que no que nós vamos ter lá, então, um multiplicador de tensão. Então, o que nós temos dentro de um cabeçote? Nós vamos ter esse bloco multiplicador. Aqui, ó, essa parte aqui nós vamos ter o AC. Observe que o AC nosso, ele vai de 0 a 10 kV e de 0 a menos 10 kV. Observe que o AC é assim, né? Então, se nós olharmos daqui a aqui, nós temos quanto? Nós temos 20 kV, que é exatamente... O que ele vai fazer? Se eu medir aqui nesse ponto aqui, vamos medir lá nesse ponto aqui, ó, nós vamos ter, olha só o que nós vamos ter lá. Nesse ponto aqui com o diodinho, olha o que nós vamos ter nesse ponto. Ó, nós temos exatamente quem? Nós temos exatamente os 10 kV, como vocês estão vendo aí, né? Então, observe.
nós estamos aqui exatamente com os 10 kV. Então, o diodo, ele retifica a metade da onda. Então, ele pega só a parte positiva. Ó. Então, nessa primeira etapa aqui, esse diodinho pegou só essa parte positiva. Agora, observa esse diodo aqui. Ó. Esse diodo, um lado dele está com 10 kg. E esse capacitor aqui, olha só o que nós estamos fazendo. Você tem um capacitor e você tem esse diodo aqui. Ó. Esse aqui está com 10 kV. Esse cara aqui está assim. Ó. Ele está exatamente assim. Ó. Então, o que acontece? Esse capacitor aqui, ó, quando está 10 kV, 10, quando apareceu menos 10 aqui, ó, vai ficar com menos 10 kV aqui. Então, se nós medirmos que esse lado aqui tem 10 e esse aqui tem menos 10, quanto que nós vamos ter nesse ponto aqui, pessoal? Vamos ver quanto nós vamos ter nesse ponto? Nesse ponto, nós temos 30. Por que tem 30 kV nesse ponto? Nós temos 30 kV nesse ponto pelo seguinte, ó. Que é esse menos 10 mais 10 que está aqui no capacitor, mais 10 esse cara aqui. Então, nesse ponto, nós vamos ter 30 kV. Então, olha só que multiplicação maluca que nós fizemos, né? Entenderam? Então, ó, esse cara pegou 10, jogou 10 para cá, né? Jogou 10 para cá. E esse pastor descarregou com 10. Agora, esse lado aqui varia de 0, de mais 10 até menos 10 kV. E nesse ponto aqui, nós já temos 10 mais 20. Ó. Então, nesse ponto, nós temos 30 kV. Nesse ponto, nós temos 50. Nesse ponto, nós temos 70 kg. Então, observe que aqui nós começamos, então, com 10 kg, 30, 50, 70 kV, aí 70 kV. Então, aqui desse lado dos capacitores filtro, nós temos as DC, e desse lado do bloco retificador, nós temos o bloco AC. Mas o que tem dentro do cabeçote? É só isso? Só. Praticamente isso aí. Também, assim, esse multiplicador, ele pode ser usado em alta frequência e ele pode ser usado em baixa frequência. Vai depender do que a pessoa fez. O cara não vai pegar um raio-x com um transformador e sair de 127 para 70 kV direto. Ele não acha que o cara não vai ter essa loucura. Ele vai ter que colocar alguma coisa no meio para multiplicar. Se o transformador não chega aos 60 kg, ele vai ter que colocar o multiplicador no meio. A não ser que ele já pegou um trafo direto e já jogou para 70, que eu acho difícil. Então, geralmente, os caras vão colocar no meio um multiplicador. Isso, o 20 kV é por conta do mais 10 e menos 10 kV, exatamente, tá? Então, a gente começa com 10 aqui, e daqui para frente é de 3 inteiros. Ó, observe que eu até coloquei aqui, ó, deixa eu limpar aqui. Observe que eu coloquei aqui, ó, para vocês verem. Ó. Isso daqui, ó, é uma tensão de pico, que vai ser 10 kg. Aqui já é 3 VP, 3 vezes a tensão. Aqui já é 30. Aqui já é 5 vezes, aqui já é 50. E aqui já é 7 vezes, aqui já é 70 kg. Então, é assim que o multiplicador trabalha. Aqui ele é VPP, que é 20, que VPP vai dar 20 kg. Aqui é VP mais VPP. O VP é 10, aí 10 mais 20 dá 30, né? VP mais VPP, aqui já tem 30, mas vai dar 40, 50, até que dá os 70 que aqui está. Então, aqui até coloquei o quanto é de cada valor, ó, ok? Então, a diferença é que você medir com o osciloscópio aqui, que é tudo AC, e aqui ele é totalmente tudo DC. Tá? Então, isso que o multiplicador vai fazer. Então, o que nós vamos encontrar dentro... Nós vamos ter aqui o nosso transformador.
que vai entrar no bloco multiplicador. Esse multiplicador já temos aqui na sua saída, vale para o anodo da ampola, que é a parte de alta tensão de 60 kV, mais ou menos. E nós vamos ter outro transformadorzinho, que é de baixa tensão, que é de 1,5, no máximo 5 volts, que vai também alimentar a ampola, só que vai alimentar o filamento da ampola que está no catodo aqui aterrado. Aqui está o catodo e aqui está o filamento. Aí esse transformadorzinho vai ter também aterrado aqui. A tensão aqui é baixinha, de 1,5 a 5 volts, a corrente aqui é em torno de 3 a 5 amperes, mais ou menos. E alimentando o filamento. Isso aqui é a nossa ampola. Isso aqui vai ser a nossa ampola. Então, eu já tenho duas conexões com minha... Eu estou conectando aqui. Aqui pode ser, se for os odontológicos comum, aqui pode ser 127 ou 220, né? Ok? Aqui também pode ser 127 ou 220. Um transformadorzinho que vai baixar a tensão para... Atenção, aqui é um transformador elevador, e nesse caso aqui é uma baixadora. E vai baixar bastante, que é em torno de 5 volts, tá? E aqui nós temos todo aquele bloco multiplicador. Pode ser agora que os caras vão te dar feedback, né? Eu posso pegar aqui uma referência, colocar em resistores de alta tensão, eu posso fazer isso aqui, ó, se quiser, e mandar uma informação desse valor aqui. Se quiser, eu posso fazer isso. Quer ver só? Volta lá para mim no slide. Vou pegar um circuito mais montado aqui para vocês verem. No slide. O slide, meu filho. PowerPoint. É. Vai para frente. Aqui, peraí. Vai para frente. Aqui. Beleza, pode deixar isso aí. Deixa eu clicar aqui. Abre isso aqui para mim agora. Aqui, ó. Deixa eu simular aqui. Puxa para lá isso aqui. Puxa para cá isso aqui. Puxa isso aqui para cá para mim. Pessoal, aqui eu já tenho um circuito mais bem elaborado. Então, olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, olha só o que eu tenho aqui. Aqui eu já tenho, isso aqui já é uma alta frequência. Ok? Então, observe só que eu tenho aqui, ó, um pulso, ó, de alta frequência. Uma forma de onda quadrada. Que está acionando esse MOSFET aqui, que é o M1. Que é o nosso M1 aqui. Aqui, L1 e L2, se vocês verem, é o nosso transformador. Observe que eu estou aplicando aqui, ó, quantos volts? Nós estamos entrando com 12 volts. Aqui, quantos volts nós estamos aí? Deixa eu ver, eu não consigo ver. 12 volts. Observe que eu tenho aqui, ó, 12 volts apenas da bateria, alimentando o transformador L1. Aqui eu tenho esses pulsos aí, que é de comutação, porque nós estamos chaveando esse cara aqui. Agora, observe, lá do outro lado do transformador, eu tenho esse valor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, se eu só clicar aqui que eu não estou conseguindo. Tá aqui. Então, olha só o que eu fiz, né? Eu saí de 12 volts, já saí para... Deixa eu pegar aqui. Aí, nós saímos de 12, nós estamos de menos 6 até 14. Então, já fiz uma grande elevação com o meu transformador aqui. Agora, eu vou multiplicar isso daqui, ó. Aí, quando eu multiplico isso daqui, olha com quanto eu já tenho aqui, ó. Socorro, André.
Observe que nesse ponto aqui eu já estou com picos ó, de 51 quilovolts. Olha aqui em cima, ó. Aqui no azul nós já estamos com 50 e poucos quilovolts. Eu saí de 12 volts, ó. Saí de 12 volts, vim aqui para 12 quilovolts e aqui eu já estou com, olha só com quantos quilovolts nós já estamos aqui em cima já, ó. Já estamos com 54 kV. Então, nós fizemos a elevação. Quem é o segredo? É o multiplicador. Não tem outra coisa, não tem outra maneira de nós sairmos de uma tensão tão alta, baixa e com uma tensão tão alta, a não ser fazendo multiplicador. E tudo isso aqui, esses blocos aqui que está aqui, só esse transistor e a parte do primário aqui, que está fora. O resto está tudo dentro da... Observe que eu coloco aqui uma lâmpada neon e ela faz um oscilador de relaxação. Ó. Eu tenho um oscilador de relaxação com uma lâmpada neon. Fica uma lâmpada lá piscando internamente. Observe esse aqui, ó, é a lâmpada neon trabalhando. Geralmente, o que a gente faz, né? A gente pega essa informação da neon e tira ela para fora para mandar para o microcontrolador para dizer que tem alta tensão. Então, olha só como que funciona. Agora, eu vou com o raio-x de alta frequência. O raio-x de alta frequência tem exatamente o que eu vou fazer aqui agora, ó. O transformador. O multiplicador é aquele que eu fiz agora lá, tá? Não vou desenhar de novo. Nós temos um multiplicador que com os diodos. Ok? O multiplicador. Eu saio e vou para o anodo da ampola. Eu pego daqui, ó, eu pego desse ponto mais alto de tensão, faço um divisorzinho de tensão e saio com ele para cá. Eu pego também aqui de dentro do multiplicador, eu vou fazer isso aqui numa lâmpada de neon, uma lâmpadazinha de neon, e vou fazer um oscilador de relaxação. Pega isso daqui. Essa informação eu também vou sair com ela. Eu tenho agora aqui dentro um outro transformadorzinho aterrado aqui, que vai alimentar o filamento. E aqui eu tenho a nossa ampola. Então, olha só, nós temos aqui, esse daqui geralmente é um conversor push-pull. Esse daqui é um conversor flyback. Tudo de alta frequência. Um conversor flyback e um conversor push-pull de alta frequência. Agora eu tenho um pulsozinho saindo daqui, ó, desse jeito que sai num conectorzinho e vai lá para o microcontrolador. Eu tenho uma tensão DC aqui, porque a tensão aqui do anodo é DC. Esse resistor geralmente ele tem 5 giga-ohms, é um resistor de altíssimo valor, 5 GB, divide aqui e sai a tensão. Olha só o que eu tenho aqui. Então, eu tenho, nos raios-x portáteis, é isso aqui, pessoal. Não tem mais nada a não ser isso aqui. Isso aqui está dentro de uma caixinha, ó. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Isso aqui tudo está dentro de uma caixinha, ó. Isso aqui está dentro da caixinha. Tá? Isso está dentro da caixinha. Então, entra aqui, ó. Nesse transformador aqui, ele é alimentado com 12 volts, sai em torno aqui de 8 kV, multiplica isso aqui, sai em torno de 64 kV aqui. Aqui eu entro com 12 volts, saio aqui com 3 volts, mais ou menos 1 ampere a 2 amperes, que alimento o filamento. Pego uma referência da tensão que está aqui dentro, para dizer que isso está funcionando, que eu tenho alta tensão, mando uma lâmpada de neon, gero um oscilador de relaxação e mando esse pulso para o microcontrolador para ele saber, tem pulso, está oscilando, ele sabe que está oscilando. Porque se esse transformador falha, não gera alta tensão, não gera o oscilador de relaxação e ele sabe que tem problema. Então, quando gera alta tensão, a lâmpada neon atua, e aí o que acontece? Gera o pulso oscilador de relaxação e ele sabe que está funcionando. E o microcontrolador também vai medir quantos volts tem de alta tensão.
Se aqui tiver 5 volts, ele sabe porque ela tem 60. Se aqui tiver 4, ele sabe que ela tem 55 quilos. Então, ele faz essa relação. Ele pega uma tensão bem baixinha, porque nós temos um resistor aqui de 5 giga-ohms, né, pessoal? 5 giga, um resistor muito alto, e um resistorzinho de 1K. Então, você faz uma divisão de milhões de vezes para ter uma tensão bem baixinha aqui. Então, olha só o que tem no raio-x portátil. O raio-x portátil, dentro, só tem isso aqui. Um oscilador de relaxação com a lâmpada Leon, que é essa parte aqui. Temos um multiplicador, que é aquilo que eu já mostrei para vocês. Tem o filamento da ampola e tem um anodo de alta tensão. E tem o transformadorzinho, que é o transformadorzinho para fazer o quê? Para fazer o filamento. Ponto. Acabou o cabeçote de um raio-x portátil. Isso é o que tem dentro de um cabeçote de um raio-x portátil. Não tem mais nada do que isso daí. Aí vai ter uma plaquinha. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui, pessoal, é uma plaquinha. Isso aqui é uma plaquinha de um portátil. Aqui vai a ampola, certo? Aqui vai a ampola, os capacitores, ó. Aqui vai o lugar do transformador, aqui vai o outro trafinho aqui, que tem espaço para outro trafinho que vai aqui, ó. Aqui é a lâmpada neon. E observe que tem as entradas do transformador, aqui e aqui. Os capacitores vão ligados aqui. Esses buracos na placa que vocês estão vendo é para entrar óleo, né, para fazer a isolação da placa. Aqui vai o anodo de 60 kV, aqui vai o catode e o filamento. Ó. Então, aqui eu vou alimentar o filamento, aqui nós vamos alimentar a parte... Aqui nós vamos alimentar a alimentação do transformador. Esse transformador aqui, que vai ficar aqui, vai gerar para em torno de 8 kV, e o multiplicador vai levar esse ponto aqui para 60 kg. Então, se vocês abrirem um portátil, lá dentro vocês vão encontrar isso aqui. Tem nada, é só o multiplicador, o filamento, o anodo e o resistor de 5 GB com o osciladorzinho de relaxação. Isso aqui é uma placa de um raio-x. Então, o que tem aqui? Não tem nada. Então, eu quero que vocês desmistifiquem essa dificuldade do raio-x, porque é uma coisa muito tranquila. Tá? Não tem muito segredo esse negócio aí, tá? E os caras que consertam isso aqui ficam fazendo um rabo doce, vamos dizer assim, da bexiga, não tem nada a ver, é muito simples. É igual consertar vários retificadores meia onda. Isso aqui é um multiplicador, é vários retificadores meia onda. Entenderam? Então, tem nada aqui, é só um transformadorzinho, tá? A placa é isso aí que vocês estão vendo. Ok? Então, é muito tranquilo. Então, para a gente concluir... Pessoal, tá ajudando vocês? Me diz aí, deu ok? Como é que tá? Se está clareando as ideias? Se não está ajudando nada? Como é que tá? Tá ajudando vocês a desmistificar um pouco? Essa é a ideia. Eu espero que eu esteja conseguindo. Vocês trabalham há tantos anos com isso aí, né? Tem mais experiência do que eu com raio-x, eu imagino, né? Eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês aí, tá? Então, olha só, pessoal. Então, isso aqui, pessoal, é uma placa. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Estou falando para vocês. Eu faço projeto em raio-x, pessoal. Isso aqui é um projeto de uma placa de raio-x que eu fiz e funciona bem pra caramba. O melhor marco de raio-x. Então, isso aqui eu estou fazendo o projeto do raio-x e nós vamos até lançar um raio-x daqui um ano e pouquinho. A dificuldade seria lacrar o óleo, mas eu vou dar uma dica para vocês aí, né? Eu vou dar uma dica agora de como vocês poderiam fazer, caso vocês quisessem ter a ousadia de querer aprender como vocês vão fazer, os cuidados que vocês têm que fazer, eu vou passar para vocês agora, tá? Eu quero que vocês desmistifiquem essa parte aí que não tem nada a ver com o que o pessoal fala, tá? Essa é a ideia do curso, tá? Peraí, vamos para cá agora, vamos para a lousa. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos separar isso aqui. Vamos separar o raio-x em duas partes. Aqui vocês já entenderam bastante, né? Ah, entendi. O Daniel achava que era direto, né? Dificilmente alguém vai fazer direto, tá, Daniel? Muito difícil fazer isso. Então, olha só. Então, nós vamos ter um transformador, né? Que é um transformador de alta voltagem.
que vai alimentar aqui o multiplicador. O multiplicador, do que é feito o multiplicador? Diodo e capacitor. E acabou, não tem nada demais lá. Não venha com uma história querendo dificultar para vocês, que não é difícil. E vai para uma anodo. 60 kV, ok? Eu tenho outro transformadorzinho, que é o transformadorzinho que vai alimentar a nossa ampola. A nossa ampola está aqui, ó. Tá? Que vai alimentar o filamento da nossa ampola, e aqui está o cátodo, os dois estão aterrados. Aqui também está aterrado, aqui vem aqui, tá? E aqui está a nossa ampola, com o anodo acelerador já inclinadinho aqui, para a hora que você der o tiro, ele jogar o raio-x para o outro lado de lá, ok? Para que você der o tiro, vai bater o raio-x aqui, vai se chocar e vai sair nessa direção, vai fazer um ângulo aqui, e aqui nós já temos o raio-x. Beleza, isso é ampola. Filamento que desprende elétron, você aplica uma alta tensão, aqui é positivo, aqui é negativo, o negativo é atraído com alta violência, bate aqui no anodo, se choca e vira raio-x aqui, que é uma luz que a gente não vê. Pronto, não tem nada de radioativo aí. Beleza? Então, olha só. Agora, eu preciso saber, pode ser que eu queira saber ou não, mas suponhamos que o fabricante queira saber, tem alta tensão? Se tiver alta tensão, ele pega aqui um diodinho, coloca aqui no resistor, alimenta uma lâmpada neon, e pega essa tensãozinha aqui baixinha e sai com ela aqui, ó. Aí que sai da neon aqui. Quantos volts eu tenho? Pode ser que o cara queira saber, mas ele não é obrigado. Ele pega uma referência dessa tensão, passa um resistor de 5 GΩs aqui, um resistor altíssimo, 5 GΩs, e pega e divide aqui dentro com o resistorzinho, dá uma filtradinha com o capacitorzinho e sai com ela aqui, ó, referência da alta tensão. Não é alta tensão, é só uma referência, que vai variar no máximo 5 volts, porque nós vamos dividir a tensão aqui, ó. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Acabou. Isso aqui tudo, vamos colocar aqui numa corzinha separada. Isso aqui tudinho está dentro do óleo. Tudo dentro do óleo. Aqui também. E aqui só os terminais de acesso. Tá? Então, olha só. Aqui também pode ser que isso aqui, se for alta frequência, aqui está tudo dentro do óleo. Só sai os conectorzinhos aqui, as conexões, tá? Então, agora, os demais raios-x tem que ter isso. Tem que ter, pessoal. A pergunta que eu faço para vocês, qual a diferença dessa ampola para o hospitalar ou para o uso? Ela é maior e mais potente. Mas o princípio é o mesmo, tem que ter um anodo, tem que ter um filamento, tem que ter um disparo, e tem que ter isso, tem que ter aquilo. Agora, o que vai entrar de eletrônica? Vai entrar aqui, ó, a eletrônica, você tem a visão da eletrônica. A eletrônica que controla o HV, tem uma parte eletrônica que controla isso daqui, vai ter uma outra eletrônica que controla filamento. Tem que ter essa eletrônica, não tem jeito. Tem o teu teclado, que vai dar o disparo, e ajustar tempo, sei lá, vai fazer uma brincadeirinha, né? E tem um ajuste do tempo de exposição, que é o timer. Esse timer atua diretamente aqui no teu HV, para dizer o tempo que ele vai comutar. Então, isso daqui é uma topologia de qualquer raio-x que vocês forem dar manutenção. O que, só para relembrar, o que vai diferenciar do hospitalar? Não vai diferenciar nada. Vai diferenciar que lá no hospitalar, ele vai ter ajuste aqui, ó. Vai diferenciar que aqui no filamento vai ter ajuste. Então, também é parecido com o esquema da raio-x só no diagnóstico. Isso, qualquer raio-x. Ou quem perguntou? Motor G. Isso, qualquer raio-x vai ter que ter essa dinâmica. Certo, pessoal? Não tem como ser diferente. Qualquer um, vocês têm que ter na cabeça de vocês, é isso aqui, ó. Controle de alta tensão, tráfego de alta tensão. Controle de corrente da ampola, controle do filamento da ampola. É a mesma coisa. Então, aonde é que está a ampola do filamento? Ela vai estar em algum lugar.
A ampola não, o controle. A eletrônica que controla o HV, quem é? Ah, não, é direto ligado da rede. Não, tem uma plaquinha que controla. Ah, o timer, tem a plaquinha do timer. Então, o raio-x se divide nisso aqui. Cabeçote, controle de filamento, controle de alta tensão e timer. Não importa, os hospitalares ajustam filamento e ajustam HV. O odontológico não. Mas daí não importa. Todos são iguais. Ah, um vai ser maior, um tem um caixotão de óleo desse tamanho. Não importa. Um dá o disparo a 1 quilômetro, a outro dá o disparo lá não sei aonde. Não importa, é disparo, ele vai ter que atuar aqui, ó. Em algum momento ele vai ter que atuar dentro desse ponto aqui, não tem o que ele fazer, tá? Então, se vocês tiverem essa visão, eu imagino que vocês tenham, né? Que daí também não importa se é alta frequência ou se é baixa frequência. O alta frequência vai ter que ter o controle de alta tensão, de filamento, vai ter que ter multiplicador, vai ter que ter ampola, vai ter que ter timer, vai ter que ter painel, vai ter que ter display. Ah, o hospitalar, meu Deus, aquele raio-x, olha que coisa grande, eu não tenho até medo de mexer com aquilo. Ah, o cabeçote é maior? É verdade, o cabeçote é maior, mas lá dentro tem ampola, tem que ter multiplicador, tem que ter transformador de alta tensão e tem que ter transformador de filamento. Ah, tem o ajuste do HV, que atua na eletrônica do HV, tem o ajuste de corrente da ampola, que atua no ajuste de filamento. E tem o tempo, que é igual a todos que atuam no timer. Tem um painel, tem display, tem luz, tem amperímetro, tem voltímetro, sei lá o que tem. Mas é igual. Vocês concordam comigo? Que é a mesma coisa? Ah, não, eu fiz um raio-x portátil de alta frequência. Beleza. Um trabalha com 60 kHz, você vai trabalhar com 60 Hz. Aí o transformador de um é maior, o transformador do outro é menor, mas os dois têm transformador. E o filamento? O filamento dos 60 kHz é igual ao filamento dos 60 Hz. Não tem diferença, é baixa frequência. Não importa, a ampola só trabalha no máximo 20 kHz. Então, pessoal, raio-x é isso, raio-x é muito simples. Os raios-x são muito tranquilos de dar manutenção. O que pode estar acontecendo com o raio-x que está espalhando radiação todo filme? Qual? O que pode estar acontecendo com o raio-x, assim, ó. O raio-x, ele tem a parte do spot, aquela parte de... que tem que ter... Desculpa, pessoal. Então, o que faz espalhar? A distância espalha, faz espalhar, você está muito distante do ponto que você deveria, você pode espalhar. A tensão está muito elevada, pode estar com ponto de foco espalhando, também pode. O colimador, a parte de colimação, o que é a colimação? A colimação, ele tem uma janela, e tem a abertura da janela, pode ser colimador que está com problema, ou pode ser quando tem aquele tubo de ondulação, aquele tubo pode fazer, ele tem um revestimento de chumbo. Pode ser que ele não esteja revestido de chumbo, pode ser revestimento da parte de chumbo. Isso faz com que espalhe. Ou é revestimento de chumbo, ou é os colimadores, ou é alta tensão, ou é falta de foco. Ok? Normalmente não polo, que é problema. É o cone de chumbo. Geralmente o que faz espalhar é o cone de chumbo. Aquela proteção do cone de chumbo. Como poderíamos testar cada bloco? Testar cada bloco. Boa. Vamos fazer aqui então? Já quase 10 horas. Vocês aguentam mais 10 minutinhos aí, pessoal? Hã? Não, sim. Se quiser, pode ir. Fugiu o raciocínio.
Só então, o que nós vamos encontrar nos raios-x? Nós vamos encontrar a parte de cabeçote, né? Parte de cabeçote, o cabeçote se conecta com o controle de filamento, com o controle de alta tensão, e o timer atua no controle de alta tensão e a fonte alimenta todo mundo, né? Ok? O que você tem que saber? Você tem que conhecer as conexões do cabeçote. O que é cada função das conexões do cabeçote. Se você conhece as conexões, você vai poder se virar. Mas de antemão, você tem que lembrar o quê? Se é de alta frequência, que são os portáteis, se é de baixa frequência, que são os fixos, aí, etc. Né? Aonde é que está a conexão do transformador de alta tensão? Né? Exemplo, onde é que está a conexão, onde é que ele vai ligado? Quem é que desliga isso aí? Qual é o relé que faz isso daí atuar? Tem que saber isso daí. Aí tem que ter um esquemático na mão. Eu tenho alguns esquemáticos aqui, é que nessa aula não deu tempo de passar. Eu ia abrir um esquemático de um raio-x aí fixo para explicar para vocês passo a passo, para vocês entenderem como que ele funciona. Eu tenho um esquemático. Aí daí nós íamos ver aonde está a conexão, aonde conecta cada um, o que liga cada um, o que faz cada pino, como que o microcontrolador atua. É que não dá tempo. Entenderam? Mas eu poderia abrir um esquemático, a gente destrinchar o esquemático para vocês verem todos os pontos de ligações, para isso nós sabemos diagnosticar. Se for isso, o que eu faço? Você insere isso aqui, insere isso ali, aponte para cá, meça isso, meça aquilo. Podemos fazer isso na próxima aula, abrir um esquemático de um modelo de raio-x, e aí eu destrinchar o raio-x com vocês. O que vocês acham? Então, pessoal, o que vocês têm que pensar é o quê? Vocês têm que pensar sempre assim, né? Em quantas partes nós vamos dividir, né? Ó, alta tensão, filamento, timer e fonte. Aí vocês têm que imaginar que alguns aqui são ajustáveis e outros não. Aqui, alguns são ajustáveis e outros não. O timer é timer, né, pessoal? Não tem o que falar do timer. É um ajuste de tempo de exposição. E a fonte é que vai alimentar isso, que vai alimentar esse cara, que vai alimentar esse. Então, você sempre tem que pensar dessa maneira. E saber diferenciar o odontológico do hospitalar, o que muda, que os hospitalares são ajustáveis e os odontológicos geralmente não. Tá? Porque os dentistas ficam fazendo cálculo de HV, cálculo de corrente, cálculo disso, cálculo daquilo. Não vejo os dentistas fazendo isso. Isso aí teria que ser um radiologista mesmo, fazer esses cálculos, profundidade, etc. E tal. Mas também o que eles fazem? Eles ajustam o tempo, ajustam a tensão e ajustam a corrente. Raio-x só mexe em 3 coisas, pessoal. Ou ele mexe no tempo, ou ele mexe na tensão, ou ele mexe no filamento. Ele não consegue mexer em mais nada. Não existe aonde mexer. Tá? Ou você mexe em uma dessas 3 variáveis. Então vai ter, se tem ajuste, tem controle, então você tem 3 circuitos independentes atuando entre si aí. Então, essa é a dinâmica que vocês têm que entender do raio-x. Ok, pessoal? Não deu tempo de abrir a alta frequência para vocês verem, mas a gente pode fazer isso numa outra aula, se vocês quiserem. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Quem que quer uma outra aula para outra segunda? Quem quer? Sentei aqui um pouquinho, tá, pessoal? Pode entrar. Quem que quer uma outra aula? O papai tá dando aula, filho. O pastor chegou. O papai tá dando aula, tá? O papai tá dando aula, tá? Então, pessoal, vamos fazer na outra aula. Agora nós tivemos assim, uma dinâmica do modo geral do negócio, ok? Na outra aula eu vou pegar alguns esquemáticos aqui, vão ver o melhor, e nós vamos abrir a parte eletrônica deles para vocês entenderem como funciona
Cada um deles, pode ser então? Aí vamos abrir a eletrônica para valer, entrar dentro dela e aí dá todos os procedimentos. Essa aula, depois de amanhã, já terminei de editar, eu vou postar ela para vocês, tá? Pessoal, assim, eu não sei o quanto... Isso. Se você, assim, ó, vou fazer diferente também. Se vocês tiverem algum esquemático de alguns raios-x que vocês gostariam de entender e gostariam de trabalhar muito com ele, me manda um esquemático que a gente atua, eu faço em cima deles a aula. Pode ser? Vocês têm esquemático? Alguém tem? Então, se alguém tiver esquemático, fala assim, ou assim, qual que é o modelo mais comum de raio-x hoje no mercado aí? Qual que é o mais comum? Gnatus? Alguém tem Gnatus e Dabi? Ah, não, mas o esquemático do cabeçote, se tiver, ótimo. Se tiver também, não tem problema. Ah, tem Siemens. A Siemens é legal. Ah. Pocion também. É, eu já fui na Pocion, já conheço o dono da Pocion. Então, verifique o que vocês têm esquemático aí e me mandem durante a semana, que eu vou destrinchar o esquemático e vou passar fresquinho para vocês. Toda a eletrônica, galera, se isso aqui der pau, vocês vão trocar isso. Se der pau nisso, vocês vão trocar aquilo. Tá? O mais comum da B70 e o Gnato 70 e 66. Manda o esquemático deles para mim, que eu vou destrinchar a eletrônica. Se tiver em PDF, melhor ainda, que aí eu estudo toda a eletrônica e entrego para vocês assim, ó, frito, ovinho frito. Fala assim, caraca, agora eu tô sossegado com a eletrônica desse treco aqui. Porque dentro, pessoal, dos cabeçotes, não... como vocês não vão mexer mesmo com o cabeçote, então não vamos deixar... Mas é importante vocês saberem o que tem lá dentro. Se alguém quiser começar a mexer, depois eu passo para vocês algumas informações de óleo, na aula que vem, como vocês têm que tomar cuidado, manuseio, filtro, qual filtro, etc. Pode ser assim, então? Então, pessoal, assim, espero assim, ter ajudado vocês. Eu não consigo medir, né, o quanto eu ajudei vocês ou o quanto eu não ajudei vocês, tá? Não tenho essa ideia, tá? Só vocês mesmo para me dar um feedback. E eu espero, assim, de coração mesmo, ter ajudado vocês, que eu espero que, assim, é uma coisa que a primeira coisa que vocês vão fazer é perder o medo do raio-x, que ele não é isso, que ele não é aquilo, que não tem bicho de sete cabeças nenhum, que é mentira esse negócio aí. O raio-x é uma eletrônica muito simples. Lá dentro do raio-x não tem nada. Lá tem ampola, multiplicador, transformador de filamento, transformador de alta tensão e acabou em feedbacks. Acabou o negócio, não tem nada. Vamos quebrar esse gelo. Tá? Eu espero, assim, galera, de coração mesmo, que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Eu sei que está numa segunda-feira, estão 10 horas, aí estão aí comigo também. Muito obrigado pela participação de vocês aí, tá bom? Vou encerrar a aula hoje. Obrigado. Eu agradeço de coração, viu, pessoal? Vocês mesmo, o empenho de vocês. Sei que não é fácil para vocês também. Às vezes eu dou uma brigadinha lá com vocês lá, mas eu quero que vocês me entendam que eu quero só que vocês estudem. Não é por mal, tá? Eu quero só o bem de vocês mesmo. Eu sei que vocês querem meu bem também, tá? Faltou uns 30 segundos. É verdade, pessoal, ó. Os manuais, meu 30 segundos, hein, galera? Ó, os manuais, por favor, eu quero que vocês comprem, porque eu preciso manter esse negócio de pé, pessoal. Não tem dinheiro do meu salário para colocar aqui, não. Já gastei uma grana com esse treco aqui, tá? Eu preciso que vocês me ajudem agora. Comprar o curso lá está excelente, os cursos, está em andamento faz tempo. Quando vocês puderem, participem, comprem os cursos, tá? Mas comprem os manuais que eu vou lançar logo semana que vem, tá? Então, galera, ó, meu muito obrigado. Segunda-feira, então, quem que vai assistir a aula na segunda de novo? Nós vamos destrinchar a eletrônica desse estreco. Quem vai assistir? Deu manda aí quem vai participar na segunda que vem. Beleza, não esqueça de me mandar esquemático, hein? Então, beleza, ó. Segunda-feira, nós vamos destrinchar esquemático desse estreco aí, tá? Vou pegar um modelo só, vou escolher um modelo, vou discutir com vocês no grupo lá, qual que vocês acham melhor, vocês me mandam os esquemáticos, me mandem o quanto antes,
para mim já dar uma selecionada. Eu vou falar, galera, pode ser esse aqui, vocês respondem, deu ok, aí eu vou destrinchar o esquemático e a gente vai destrinchar ele cabo a rabo aqui na lousa, tá? Então, próxima aula segunda-feira. Quinta-feira tem aula de fontes retificadoras, está excelente. Quinta-feira, pessoal, aula de projetos de fontes retificadoras. Eu quero ensinar vocês a projetar. Não é colocar um trafo 4 diodinho, não. Ensinar a fazer projetos de fonte. Quinta-feira, não perca essa aula. Se você não puder assistir na quinta, assista no sábado, é a mesma aula, tá? Então, aguardo vocês, galera. Aquele abração mesmo de coração. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Tenham um excelente, ótimo início de semana, tá? Fiquem com Deus, valeu. Postem foto lá no Facebook, lá no grupo, quem puder, tá? Eu te agradeço, espero ter ajudado vocês. Vou dormir feliz e espero que vocês também. Um grande abraço.